E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o retorno da Fórmula E. E aqui comigo está Cynthia Venasio. Oi Rubens, oi todo mundo que está ouvindo o BBcast. A Fórmula E retornou virtualmente, então a gente está retornando virtualmente também para comentar várias coisas com vocês sobre tudo que a Fórmula E está produzindo agora. E o Sérgio Milani, lá diretamente do Rio de Janeiro, está virtualmente conosco. Sentimos o seu calor daqui, Sérgio. Muito obrigado, mestre Rubens, tão amável como sempre. Salve, amigo e amiga ouvinte do BBcast, Cíntia, um salve. E a Fórmula E oficialmente parada, não temos carro na pista, mas temos coisas acontecendo que merecem a nossa atenção e por isso cá estamos. Exatamente, principalmente nesse paradeiro total que nós tivemos aí do automobilismo. Estamos vendo uma certa mudança de cenário, que é a migração aí para o automobilismo virtual. E a Fórmula E, que no começo da temporada já havia apresentado aí um game novo, né, o Motorsport Manager, que trazia os carros da Fórmula E. Agora ela ingressou de vez com corridas virtuais. É bem interessante, mas antes de prosseguirmos com o BBcast, vamos agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock na sua manutenção através do patrocínio e do financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silney Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Maria Ângela e Thaís Costa. Um muito obrigado a todos os apoiadores que, como sempre, ajudam, auxiliam aí o Boletim do Paddock na sua manutenção, e convido a todos também para conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo no Apoia-se. Bom, Cíntia, acho que o que foi interessante aí da semana passada foi a nossa participação lá da coletiva de imprensa que teve no dia 15, em que a Fórmula E anunciou várias mudanças que eles iam ter. Um deles era a abertura aí dos jogos online, né, do desenvolvimento junto com o simulador R-Factor, para poder ter as corridas virtuais, e com a participação do Felipe Massa, piloto da Aventura, Antônio Félix da Costa, da DS Tech Tic-Tac. Meu Deus! Nós teremos... Isso, só fazendo parênteses, isso entrou na lista do isolamento, tá? Aprender como pronuncia? Exatamente. Olha, isso entrou na lista. Eu tenho certeza que um dia a gente vai encontrar com o Mark Preston, que é o team principal da Tech, e a gente vai perguntar pra ele como é que pronuncia, e a gente vai gravar e vai treinar até falar bem direitinho que nem ele fala. Porque, é sério, a gente vai fazer isso com ele e com o Robin Franz. A gente vai saber como é que pronuncia direitinho. Eu acredito que cada um deles vai falar também uma forma diferente, e no final eles vão falar: não, aqui a gente só fala DS, não entra no Tech-Tita, provavelmente alguma coisa assim do tipo. E voltando lá na coletiva, foi legal que também participou a pilota Charlie Martin, né, que é uma pilota trans, que é muito bacana. A gente vê que ela tem já esse, como poderia dizer, esse contato com a Fórmula E, torcendo aí, quem sabe um dia alguma equipe chama ela para fazer teste, até participar aí de alguma etapa, seria bem interessante. Mas, Cíntia, lá no dia a gente conversou, falamos até a própria Cíntia foi mencionada durante a transmissão, e a notícia era da entrada, né, da Fórmula E nas corridas virtuais. Isso, exatamente. E já era uma demanda por parte do público, né, até porque todo mundo estava fazendo. Então, Fórmula 1 estava fazendo, a NASCAR estava fazendo, o MotoGP estava fazendo, o Indy fazendo e a Fórmula E, né? Então, dá até para entender por que eles demoraram um pouco, porque eles prepararam um grande evento, né, com várias frentes para poder fazer as coisas acontecerem. E é o que aconteceu. Na semana passada eles convocaram uma coletiva virtual, que foi muito legal de participar, que foi a minha primeira coletiva de imprensa assim, da vida. E foi muito bom,
Pois é, foi muito bom estar lá representando o BP, eu me senti, sabe, bem adulta, assim, bem gente grande, profissional. Mas no fundo, eu tava muito feliz porque ninguém tava me vendo, porque eu tava fazendo altas caras, assim. Sabe quando você tá com um brinquedo novo e você não consegue parar de sorrir? Pronto, era eu. E aí eu tava feliz que ninguém tava me vendo. Não, e merecia sorrir e ficar bem feliz, porque a gente tinha uma opção dentro da sala de bate-papo da coletiva, que era você poder curtir as perguntas de quem fazia. E do Brasil, acho que tava eu, a Cíntia, a Débora, o Thiago Alves, e foi legal que muitos jornalistas mandando perguntas. As que eram mais curtidas eram do Thiago Alves e da Cíntia Venâncio. Então, você percebe que... Aê, Brasil! Fiquei feliz. Nossa, assim. E você, então você vê que a sua pergunta foi bem recebida, como a do Thiago também, né? Que nos ouve hoje e já deve estar julgando nossas pronúncias da Tectitação. Então, eu acho que... Não, eu já aprendi agora. Intensivão com o Thiago. Pois é. Tecta. Eu tô agora pegando a pronúncia inglesa. Tecta. Não. Eu tô tentando essa. Tecta. Isso aí eu tava vendo, vi muito Eprix, vi essa coisa toda, o pessoal lá falando lá. Tecta. Aí eu vamos para mais uma. Vamos para mais uma. Tá, vamos adicionar mais uma. Daqui a pouco fica boa. Olha só, acho que é uma boa aí. Rubens, fica uma coisa aí, né? Como é que a gente fazer um quiz aí, né? Qual você acha que é a gente gravar essas várias opções assim pronuncia, aí, ó. Como você pronuncia? Acho que é bacana e juntar isso aí pra gente, pra nossa audiência. Boa. Vou bolar alguma coisa do tipo. Vamos voltar lá pro jogo. Sim, verdade, vai. Beleza. Sim, e aí lá na coletiva teve esse momento que o Rubens falou, porque assim, da maneira que foi organizada, só o pessoal que estava falando aqui aparecia no vídeo, né? Que era o Jack Nichols, que é o próprio narrador, o Felipe Massa, o Félix da Costa e o CEO, que eu esqueci o nome dele agora, desculpa, chefe. Mas uma pessoa da própria Fórmula E que também estava lá. É o Longo, não é? Acho que é o Longo. Não era o Longo, não. Era um que ele tem um nome mais complicado, por isso que eu não lembro o nome dele. Ah, tá. Porque mas... teve uma mudança, mas... Pois é. Mas tá aqui na minha frente, eu vou já ver. Enfim. E aí, assim, só eles que apareciam, né? E... Peraí que eu tô abrindo o link, foi mal. Pronto. E só eles que apareciam. Então a gente, que era da imprensa, a gente só participava por escrito mesmo. A gente não falava nem era visto, né? E tinha lá a sessãozinha de perguntas escritas e você, num determinado momento, eles abriram lá e você podia digitar sua pergunta e esperar ela ser respondida. E tinha lá justamente a opção que o Rubens falou, que era de curtida, né? E tinha uns likezinhos e tal. E as que tiveram mais curtidas realmente foram a minha pergunta e a do Thiago Alves, é tanto que elas ficaram lá em cima, né? Assim, pelo menos pra mim elas apareciam lá em cima. E foi muito legal isso, de verdade, assim. Foi uma experiência, vamos colocar pra mim, que foi marcante por ser a primeira, mas também por ser da maneira que foi, né? Assim, de estar participando nesse momento específico, foi muito legal. E também de ver o meu nome sendo pronunciado pelo Jack Nichols, que foi muito engraçado. Por causa do sotaque carregado, foi legal também. Gostei muito, de verdade. E como o Rubens falou, ainda teve a participação da Charlie Martin, que ela é uma piloto trans, que, além de tudo, ela também corre para ter mais visibilidade para a causa LGBT também, que é importante, é uma pauta importante no mundo de hoje, né? E o CEO é o Jamie Regal. Jamie Regal. Então, tá certo. Eu achei bacana, né? Essa parte aí, porque era uma das coisas que o pessoal, algumas pessoas cobravam muito da Fórmula E, essa imersão no mundo dos jogos. Você pegava, tinha alguns jogos já que tinham alguns modelos do Fórmula E, mas só que não era de forma oficial. Então aí você já teve a entrada no motorsport, né? No jogo para celular, e agora essa jogada é uma maneira também de você chegar a um público importante para
a categoria, porque basicamente é um público jovem, e você garante também você dá com a enxadada, você dá, né, mata duas minhocas. Você pega tanto um público jovem, que é importante para consumo, e você também garante, de certa forma, uma intenção para o automobilismo, né? Então, é importante esse tipo de contato. Várias categorias estão indo nesse caminho, tá? Já tinham abraçado até com mais força. Você pega, por exemplo, quem já faz um trabalho, até uns anos atrás vinha fazendo um trabalho bacana nesse aspecto, mas que quer retomar um pouco essa coisa, era a NASCAR nos Estados Unidos. Os jogos da franquia deles eram muito badalados, e agora a Fórmula E, acho que até com um certo atraso, mas como eles agora também ganharam musculatura e querem, né, se garantir mesmo com uma coisa viável, até dentro dessa lógica de se tornar um campeonato mundial, dessa programação que está sendo feita, assim, na minha opinião, demorou um pouco, mas é um passo bem importante para se aproximar do público, né? Para se aproximar do público e marcar posição. Eu concordo que realmente demorou um pouco, mas assim, vendo o que eles criaram, dá para entender por que levou um pouco mais de tempo. Porque além do campeonato, vamos colocar assim, real oficial, com os pilotos, né? Que tá praticamente todo mundo participando, eles também estão fazendo um campeonato paralelo com, vamos colocar assim, com pilotos amadores ou, sei lá, profissionais de simulador, né? Que agora está aberto para todo mundo, foi anunciado hoje, inclusive, a gente está gravando no feriado dia 21, e hoje foi anunciado que está aberto para todo mundo. Então, quem tiver o R-Factor instalado e quiser tentar uma chance, vai que é tua, entendeu? E, além disso, eles também têm uma parceria com o Unicef, né? Então, assim, quando você pega esse conjunto de coisas, realmente dá para perceber que demora um pouco, porque só com o Unicef deve ter demorado um bocado, porque essas organizações grandes, elas têm... quando você tenta uma parceria com eles, né, você tem que cumprir uma série de requisitos, documentação, papelada e tal, que é um negócio que demora, apesar de ser a Fórmula E, né? Então... não é uma coisa que você faz assim, liga lá, né, diz assim, e aí, Unicef, e aí, vamos fazer uma parceria? Vamos, beleza. Tipo, é uma coisa, sei lá, vamos colocar aí de 2-3 semanas pelo menos, né? E eu acho que eles queriam já lançar tudo pronto, entendeu? Assim, teria a opção de combinar primeiro com as equipes e pilotos e adicionar o Unicef depois, mas, de repente... não é o propósito, né? Até porque a Fórmula E, ela sempre tá ligada a essa causa do social. Então, essa parceria com a Unicef também trouxe um impacto muito grande, que era justamente o que eles queriam. E aí tem essa parte do campeonato paralelo, né? Que é com a galera do simulador. Então, nessa primeira etapa, que foi uma etapa de teste, teve piloto profissional de base mesmo, né? Tipo o Dani Juncadella, teve o Nick Cassidy. Então, assim, teve essa galera que já compete mesmo. Não, já compete e participou, né, dos testes, participou dos testes da Fórmula E. Então, estão ali no ambiente da Fórmula E. A gente que daqui a pouco no bobear a gente que vai aparecer na categoria. E que se não vai aparecer, tem grande potencial para aparecer. Exato. E assim, então assim, tinha que se organizar com esse pessoal. Obviamente, com eles é mais fácil, né? Porque tá todo mundo em casa, todos eles têm um simulador. Só que tinha um outro detalhe. Nem todos os pilotos tinham simuladores em casa, ou pelo menos na casa que eles estavam, né? Porque tá todo mundo em quarentena. Então, por exemplo, o Mitch Evans, ele não tá na Nova Zelândia. Ele tá na Europa, na casa do André Lottery. Então... e aí, assim, a Fórmula E teve que mandar simuladores para casa dos pilotos. O Pascal Wehrlein só recebeu ontem, segunda-feira, né? Então, assim, eles tiveram que se virar nos 30 com essa logística. Obviamente tiveram a ajuda da DHL, né? Mas foi um empecilho aí. E por isso que eles tiveram essa primeira etapa como uma etapa de teste, né? Ela não valia pontos, era só para o pessoal ir se habituando com o jogo. E tinha um outro detalhe, nem todo mundo jogava com o R-Factor, né? Sei lá,
Se a gente pegar os que são mais ativos em campeonatos virtuais, tipo o da Costa, o Van Dorn, o Holland, o Ginter, eles vão mais no iRacing e tal, então tem uma diferença também da jogabilidade, né? Quem é de automobilismo virtual vai saber explicar muito melhor do que eu, que tô começando a ver agora. Mas eles mesmos disseram que tem uma diferença. Então, assim, essa primeira etapa foi de adaptação, até para a própria categoria também. Então, na própria transmissão mesmo, no começo da corrida, eles deixaram a tela da corrida e tinha a imagem do Jack Nicholson. O que eu tô dizendo Jack Nicholson hoje? Como é o problema? Do Jack e do Dario, né? O Dario Franchitti, comentarista. A imagem deles dois lá, que tipo, não faz sentido, porque ela não acontece na corrida real, né? E aí ficou todo mundo lá no chat dizendo, é tela cheia, tela cheia, tela cheia. Aí, assim, demorou um tempinho pra eles realmente colocarem a tela cheia. Então é muito teste. Foi um teste pra todo mundo, né? Mas foi legal, assim, eu assisti tudo, né? Até pra poder escrever sobre e poder estar falando aqui. Mas a tendência é que a partir de sábado agora, que vai ser já a próxima etapa, vão ser todos os sábados, no mesmo horário de 11h30 aqui no Brasil. E já com a novidade que a Fox Sports já vai transmitir, tá? Então, você que está ouvindo a gente agora, já fica sabendo que vai ter transmissão pela Fox Sports, foi o próprio Thiago que falou isso, né? O Thiago Alves. E aí qualquer coisa vocês vão lá com ele confirmar. Mas ele falou que vai ser sábado 11h30. Presta atenção, legal que Thiago. O Dario Franchitti também vai participar dos comentários, né? Então vai ser legal que a gente vai ter a visão de um tetracampeão da Fórmula Indy participando. Agora, só entrando na questão da Unicef, eu achei bem legal que seja a Fórmula E e ela tenha começado com isso, porque é uma coisa que a gente já vinha falando nos BBcasts anteriores sobre a categoria, que um diferencial que nós temos nela é o engajamento dos pilotos com os fãs. E como essa parceria que foi criada, ela visa realmente obter valores, dinheiro para poder auxiliar a Unicef na educação das crianças que não estão conseguindo ir para as escolas, precisam fazer um ensino à distância, mas não conseguem porque são crianças carentes, não têm acesso a computadores, rede de internet. Então, bacana que como está utilizando a Fórmula E, os pilotos também já vão no futuro ter um engajamento aí deles de participar na divulgação dessa iniciativa da Fórmula E junto com a Unicef. E sobre o jogo, como a Cíntia falou, é bem legal, o Sérgio também ressaltou que demorou um pouco, mas eu acho que de todas as categorias, por mais que ela tenha demorado, foi a que melhor assim, ingressou dentro dos jogos de simuladores, da competição online. Porque a Fórmula E, além dela já ter criado esse formato com pilotos profissionais, o fato dela ter dado abertura aos pilotos que são amadores de esportes faz com que a atenção se volte muito mais para poder participar e acompanhar. Porque você teve que nem da Fórmula 1, você teve da NASCAR, da Indy, mas só que ou eram pilotos já da categoria ou já eram pessoas que estão no meio do esportes que já são profissionais, são youtubers, são atletas de outras categorias, mas que têm um aparato técnico muito grande. Como a Cintia até falou, que alguns pilotos nem tinham isso em casa, porque realmente é muito caro, e algumas vezes os pilotos não compensam eles terem em casa, porque é melhor eles usar o que tem na fábrica da própria equipe. E aproveitando a deixa que nós já falamos do desafio, né, que vai ter para os amadores poder participar da competição, eu já vou deixar o anúncio aqui para vocês que o Boletim do Paddock vai auxiliar vocês se você quer participar também dessa competição do R-Factor para conseguir, quem sabe, obter o melhor tempo e disputar as corridas e poder também receber o prêmio, né, que a Fórmula E vai dar para quem obter o melhor tempo dentro do desafio. E como a gente vai fazer isso? Nós aqui do Boletim do Paddock vamos sortear nas nossas redes sociais uma assinatura do R-Factor para vocês. Então, após você ouvir esse programa, acessa
o post do episódio, que lá vai ter o link para a postagem das nossas redes sociais, onde vai estar tudo explicadinho como você vai fazer para poder concorrer a um X Factor, para poder participar aí desse desafio. E o desafio consiste em você correr, disputar corridas em um circuito da Fórmula E e você conseguir obter os melhores pontos, né? Quem conseguir as melhores classificações vai poder dar 5 voltas no Gen 2 em uma pista da Fórmula E, em uma etapa, e além disso você vai ganhar credenciais para poder acompanhar a temporada da Fórmula E 2020-2021. Então vai ser bem interessante, aí compensa você que já corre amador aí no Brasil, que está ouvindo a gente, quem sabe aí você não possa ir lá e representar todos os fãs de automobilismo virtual e real com a ajudinha do Boletim do Paddock. Então fiquem atentos, terminando de ouvir esse programa, acessa o post, dá uma olhada lá, verifica como é que pode participar, converse, chame os amigos também, que vai ser bem interessante. Se você já tem o X Factor, participa, quem sabe você não pode dar assinatura aí de presente para algum parceiro, para alguma amiga sua que compete, quer competir, e possa aí formar uma galera bem bacana para competir. Eu mesmo, quando já vi a notícia, já comprei a minha assinatura. Terminando a edição desse BBcast, já vou dar umas voltinhas, para quem sabe aí eu também não possa acompanhar um brasileiro aí que seja vitorioso e conquiste essa oportunidade aí de correr com o Gen 2 lá na Fórmula E. Mas que maravilha, hein? Olha só, aí, galera. Olha que oportunidade. Não é em qualquer lugar que você encontra essa promoção. E olha aí, que beleza. Fantástico. Então, tá sabendo, né? Você que gosta de automobilismo virtual e quiser tentar a sorte ou o seu talento, né? Vai lá, representa a gente, participa aí do sorteio. O Rubens vai colocar direitinho as regras, então fica atento aí no post, beleza? E só entrando um pouquinho mais aqui sobre corridas virtuais, o que eu achei interessante também foi da forma com que a Fórmula E anunciou, e ela anunciou de uma forma tão natural, né, Cíntia? E, Sérgio, esses anúncios da Fórmula E durante o período da pandemia, do coronavírus, estão sendo de uma forma um pouco mais contidas, né? Então tem muitos anúncios que a gente está recebendo e não está tendo tanta profundidade, estão sendo bem rasas essas informações, como o adiamento do campeonato, medidas de contenção de custo, como as fábricas e pilotos devem agir nesse período de afastamento, né, Sérgio? Até uma coisa que a gente estava conversando aqui na coxinha, enquanto que a gente tomava o cafezinho antes da gravação, é que tem muita coisa que tá meio obscura ainda, a gente só tá tendo umas notícias superficiais. O que você tem para repassar aí nosso ouvinte sobre esse momento da Fórmula E? Ok, eu vou detonar. Agora é o momento Nelson Rubens, não, zoeira aqui. A gente até já trazendo um ponto, né, mudar um pouquinho aí a gente falando da pauta, né, porque, né, como várias outras categorias, né, a Fórmula E não passou ilesa, parou aí o campeonato está suspenso, né? Tivemos aí uma série de provas aí canceladas ou remarcadas, postergadas, adiadas, e também não tem previsão. Eles agora também começam, também, principalmente na situação na Europa, começa a melhorar um pouco, vislumbram alguma coisa, né? Em breve, acho que provavelmente aí nas próximas semanas a gente vai ver algum anúncio nesse sentido, mas não houve, por exemplo, como na Fórmula 1 ou em outras categorias, um acordo entre as equipes pelo menos formal, né, algo formal de, olha, vamos fechar as fábricas, ninguém trabalha, né? Até foi bacana, até coincidentemente hoje, agora eu vou saber que também esse negócio de isolamento também deixa a gente perder um pouco a noção de tempo. Mas saiu uma matéria, né, que é um site muito legal também, que vale a pena acompanhar, que entrou no ar esse ano, que é com uma galera que era da Autosport, chama The Race, e acompanha bastante a Fórmula E, e começou também a levantar algumas coisas nesse sentido. Não houve um fechamento formal das fábricas, eles estão acompanhando o que cada país está fazendo. Boa parte da base, né, na Europa, eles estão se sujeitando às regras locais. Só que o trabalho está continuando. Tanto que, aí, justamente nessa matéria, ele
assim, ele não dá nome aos bois, mas ele, por exemplo, teve uma equipe que fez, mesmo agora nesse período, fez um teste privado. Aí, provavelmente, cumprindo toda a situação de segurança, né, em relação a espaços, essa coisa toda, porque a gente não pode esquecer que, por exemplo, mesmo agora nessa situação de pandemia, a gente teve teste nós tivemos teste da Superfórmula japonesa lá, né? Então, o que se questiona é isso. E os engenheiros estão trabalhando de casa, estão fazendo ali alguma coisa, então não foi feito um fechamento oficial, mas o trabalho está acontecendo. Até porque nós tivemos reuniões aí nesse período, como a gente já colocou até aqui, o Gen 2 Evo, ele foi postergado para o uso dele para a temporada seguinte, né, para mais uma temporada. Só que se criou uma situação aí em relação ao trem de força. Como já as equipes vinham desenvolvendo o trem de força, para cortar custo, ela chegou e falou o seguinte: olha, o que a gente vai fazer? Quem quiser usar o trem de força novo, pode usar. Só que o trem de força atual você vai poder usar por mais duas temporadas, né? Então, ou seja, aí como é que fica agora para a equipe? Para a equipe, ela vai desenvolver o trem de força novo, vai congelar ou vai continuar desenvolvendo esse aqui que está em curso? E também até onde eu vou poder desenvolver? Tem algumas situações que ficaram um pouco no ar. E ainda também tem uma situação que levantou, que acho que até nem Cíntia, que é bacana a gente também fazer uma especulação aí, que não é só em relação a custo, que até me espantou também um número que eu vi essa semana, que é uma preocupação da Fórmula E de segurar os custos das equipes, mas uma temporada de Fórmula E, pelo menos agora, estaria estimada entre 20 e 30 milhões de libras. A gente está falando aí num valor aí de coisa de 45 milhões de dólares, ou seja, a Fórmula E, que era para ser um negócio entre aspas barato, tá mesmo com todo um controle de custo, os custos estão aumentando muito. Isso espantou muito, porque, se eu não estou enganado, até no início do ano, saiu o balanço da Jaguar de 2018 da equipe. A equipe gastou 11 milhões de libras, né? Então, isso aí são números que a gente começa a ficar impressionado, ainda mais quando a gente vê algumas outras categorias falando em corte de custo, etc, etc. Você vê a Fórmula E que está aí crescendo, falando um valor desse, é impressionante, né? Ainda mais para uma categoria que usa mesmo chassi, que tem toda uma limitação, é complicado. Mas voltando, que é a questão de contrato, né? Você tendo a situação aí de temporada vai, não vai, você não sabe se a temporada vai ser prolongada, se não vai e tal. Então, e também tem uma outra situação bacana aí que vai ser legal, não só de contratos, né, de equipes, mas também é de batida de campeonato, porque a gente vai ter uma série de calendários aí sendo revistos, já foram revisados, então vão ser mais revisados ainda. A gente vai ter muita batida de campeonato, então tem muita coisa aí pra gente que vai animar aí, tem muito ponto de interrogação aí para ser respondido. Verdade. Sobre essa coisa de eles não suspenderem oficialmente, né, o trabalho nas equipes, o que acontece? Quem não está podendo ir para a fábrica porque está em lockdown, como, sei lá, vários países no mundo estão, está trabalhando de casa. E trabalhar de casa significa continuar desenvolvendo tudo que eles estavam fazendo. Então, tudo que é permitido, o pessoal ainda está fazendo, seja software, design do carro novo, o próprio powertrain, o pessoal está podendo trabalhar, entendeu? É até uma forma de manter as equipes funcionando, né? E, enfim, garantir emprego e salário de quem trabalha nas equipes. Só que o que acontece? Teve essa questão que o Milani falou, que, tipo, alguns estão aproveitando mais que outros, né? Então, se tem equipe colocando carro na pista, é porque tá aproveitando aí dessa brecha, né? Porque o que a Fórmula E, assim, se pronunciou oficialmente, né? E até a homologação do Gen 2 Evo
e do novo powertrain, né? Então, isso já por ano que vem. E o que eles fizeram? Eles adiaram essa homologação para a temporada 8. Ou seja, e na prática, o que isso significa? Todo mundo estava desenvolvendo o novo powertrain para o ano que vem, e as equipes tiveram duas opções. Ou eles continuam desenvolvendo e já começam a usar na próxima temporada, ou eles param o desenvolvimento por uma questão de contenção de custos. No ano que vem, usam o powertrain dessa temporada e só começam a usar o powertrain novo na temporada 8. Entendeu? Por quê? Porque a homologação ela foi adiada. Então, as equipes vão ter que pesar o que é melhor para essa temporada quando voltar e para a próxima, né? Para ver o que eles vão fazer. Isso é o que foi decidido por enquanto. Com relação ao restante, tá aberto, né? E aí, por enquanto, tá de quem souber aproveitar melhor a oportunidade, porque a realidade é essa. E o Milani estava falando da questão dos custos, e você citou a Jaguar, Milani, eu só fiquei pensando que 13 milhões ainda porque o Mitch Evans não pediu aumento, né? Porque quando ele pedir, vai subir um pouquinho. Mas curioso que é o seguinte, um dos papos que tá rolando é que ele já teria nessa coisa, já teria renovado o contrato dele, ou seja, ele seria um dos caras aí que em princípio estaria com o contrato voando, já teria sido renovado. Ainda não é algo firme, né? Ainda é na possibilidade. Né? Vamos aguardar o que vai acontecer aí nos próximos tempos. Mas se ele pedir aumento, ele merece. Merece demais. Merece mesmo. E enfim, porque eu tô falando, sim, no aumento da Jaguar. Sobre essa parte da contenção de custos, né? Realmente, assim, a Fórmula E está se expandindo. Então, a tecnologia vai melhorando. Pode ser que eles queiram fazer mais corridas, eles estão indo para lugares mais longes, então se gasta mais com viagem. Eles vão ter, sei lá, mais custos com a própria equipe de comunicação, redes sociais, conteúdo, que não costuma ser tão caro, mas quando você aumenta a quantidade de pessoas, você tem que gastar mais dinheiro para pagar o pessoal, né? Assim, não tem jeito. E tem aquela coisa, né? Quando você pega um pouquinho daqui, pega um pouquinho dali, pega um pouquinho daqui, daquele outro canto, quando você vai ver, você tá com um custo anual de 45 milhões, como o Milani falou, né? E isso botando na conta tudo, né? Não, só fazendo um parênteses, né? Isso porque tem regulamento prevendo que é o seguinte, tem um máximo de gente que você pode levar pra pista, tem um máximo de gente que você tem uma série de limitações aí que são de regulamento, ou seja, por mais que você tenha uma série de situações aí que segura e gasta, mas, por exemplo, uma coisa que aumentou muito, por exemplo, inflacionou pra caramba, os valores de salário dos pilotos, porque antes era, vamos botar assim, como a gente já falou diversas vezes, a Fórmula E começou com aquela coisa meio, né, cata-cata, ou quase um INSS ali, né, meio que aquela coisa de bandoleiro, mercenário, vamos colocar dessa forma, né, aquelas coisas assim e tal, mas ela hoje já assim, você tá pegando piloto aí que tá tirando uma grana respeitável, não chega a valores de Fórmula 1, mas mas são valores aí que a gente tá falando coisa de 5 milhões de dólares, não é, a gente não tá falando de valores baixos, né, mesmo para padrão de automobilismo, né? Então é uma coisa que está sendo olhada com muito cuidado, né? E até para ver o que aconteceu em outras categorias para que não venha acontecer aqui, né? Exato, principalmente porque o que se tem que eu vi de contratos dessas equipes com pilotos, porque há um tempo atrás muitas pessoas me questionaram sobre isso, eu fui dar uma pesquisada e a maioria deles tem contrato não só por corrida, mas por disposição, ou seja, se o piloto fica à disposição da equipe, mesmo que ele fique coçando em casa, o salário está correndo. E alguns profissionais, até mesmo que atuam dentro das equipes, como engenheiros de softwares, eles que são mais utilizados até mesmo na Fórmula E, que foi uma coisa que nós falamos há uns episódios passados, até que quem trouxe essa informação foi a Cíntia, que o Alan McNish falou uma vez que
o nosso celular, por exemplo, tem uma atualização uma vez por ano, enquanto que o da Fórmula E, a cada corrida é uma atualização diferente. Então você tem engenheiro de software tendo que também estar atenados o que está mudando no mercado, nas engenharias que se tratam de carros elétricos. Um exemplo de carro de rua em que a atualização de software é um opcional e custa muito é a Tesla. Você pode comprar um carro por $100 mil da Tesla e o mesmo carro por $130 mil. A única diferença que muda é o software que tem dentro do carro, porque daí ele pode dar mais potência, menos potência, alterações dentro do carro. Então, esses profissionais, só pelo fato de eles estarem à disposição da equipe, mesmo que eles estejam sem fazer nada, gera um custo muito alto para as equipes. Então, é o que o Sérgio falou, os salários deles já são altos, e com a chegada de montadoras fortes como a BMW, depois a Mercedes, a Porsche, fez com que a competitividade crescesse, aumentasse, e provavelmente a procura por profissionais dessas áreas aumentou, fazendo com que a folha de pagamento das equipes tivesse um aumento muito grande, né? Isso, a parte do salário dos pilotos ainda é a mais alta, mas como o Rubens falou, assim, é reação em cadeia, né? Então, você vai tendo o aumento de engenheiro, diretor de equipe, analista de dados, mecânico, assim, vira uma bola de neve que precisa ser controlada. Então, eles vão ter que ter muito trabalho, muito cuidado para poder lidar com isso nesse período de quarentena e pós-quarentena, até as coisas se estabilizarem, para garantir que as equipes continuem, né, na categoria e para a sobrevivência da própria Fórmula E, né? Não, até tem uma coisa que não se nessa esteira que a gente não viu, e foi divulgado muito no caso da Fórmula 1, né, para assegurar, como não tem entrado dinheiro, de eles colocar, por exemplo, as equipes inglesas usarem a ajuda do governo. No caso, a Inglaterra chegou, olha, para garantir, a gente, se quiser, vocês colocam os caras em licença, a gente até 2.500 libras a gente paga o salário. Então, boa parte das equipes aí da Fórmula na Inglaterra fizeram isso, né? Botou o pessoal em licença e recebendo por essa coisa do governo inglês. A gente não viu nada disso acontecendo, pelo menos que a gente, em relação à Fórmula E. Então, e tem um outro aspecto também que daqui a pouco vai estourar nessa situação de custo, mas também aí já entra para a própria categoria em si, é porque você não tem cobrança de taxa por conta da participação, de inscrição das equipes, mas também, em compensação, você também não tem pagamento de valores de premiação, né? Ou seja, hoje na Fórmula E acontece o seguinte, né? Vamos supor, a Audi ganhou o campeonato de construtores, troféu joinha para ela, parabéns, você foi a melhor equipe, tal, mas assim, ela vai ganhar lá talvez um troféu, alguma coisa, e só, ela não ganha dinheiro nenhum com isso. É até um dos questionamentos que eles estão fazendo em relação a assim, tá bom, agora vamos virar uma categoria com reconhecimento de campeonato mundial da FIA, e por enquanto vale a pena para as montadoras, porque as montadoras estão desenvolvendo tecnologia para carro elétrico, mas e aí? A gente não consegue cobrir tudo ainda com receita de patrocínio, né? Então tem uma coisa aí tal que não está fechando. Acho que, se não estou enganado, acho que ano passado ainda não saiu o resultado, mas acho que vai ser o primeiro ano que a Fórmula E vai ter lucro, né? A empresa Fórmula E, né? Acho que a primeira vai ter lucro. Então tem uma série de situações aí. Ela tá hoje tem essa questão de segurar gasto, mas também são as dores do crescimento, né? Parece aquela questão do adolescente mesmo, né? Quando a gente é adolescente, a gente está crescendo ali e tal, a gente não sabe ainda como enfia a mão ali e tal, pisa torto e tal, ali até a coisa dar uma estabilizada. Agora a Fórmula E está passando um pouco por isso. E também passa por um outro aspecto, eu não sei o que vocês acham, até coloco aí também para discussão um pouquinho nessa parte de corte de custo. Com essa situação aí da pandemia, a gente vai ter uma economia aí global muito num ritmo muito abaixo do que ela pode ter,
que também tem algum corte demandar algum corte de investimentos aí, patrocínios, essa coisa toda, que também seja obrigada, que quer dizer, que também a Fórmula 1 seja obrigada ainda também a ter que cortar mais coisas, né? Então a gente tem que observar muito aí de, por exemplo, tá bom, vamos empurrar mais ainda, sei lá, vamos dar mais tempo ainda para colocar um carro novo, vamos empurrar mais ainda algumas coisas, porque também vai sobrar alguma coisa, né? Vai sobrar, a gente vai ver isso, né? Então é uma coisa que observar. Não sei o que vocês acham em relação a isso. Olha, cenas para os próximos capítulos. mas é complicado a gente fazer esse tipo de análise, comentário, enfim, agora, porque a gente está numa situação que a gente não sabe como é que vai ser semana que vem, mês que vem, né? A gente não sabe quando é que o calendário vai voltar, se vai voltar esse ano. Uhum. Então, qualquer, não sei, tipo de previsão, ou sei lá, que a gente tente fazer agora é muito incerto, de verdade. Porque as equipes, obviamente, não estão tendo que lidar com isso, né? Então, você imagina ver a diretoria de uma equipe reunida, por exemplo, sem saber o que fazer, assim, dizendo para o pessoal, olha, continua trabalhando em casa, mas a gente não sabe quando vai voltar, né? E, obviamente, também tem aqueles casos das equipes que ganham menos e gastam menos, né? Se a gente pegar, por exemplo, um ANIL, não sei, assim, tô chutando, né? Também não tenho acesso aos números da ANIL. Mas você imagina, é uma equipe que ela já tem uma dificuldade de performance na pista, então ela não deve atrair tantos patrocinadores, mas que também precisa se manter ativa, né? Então, como é que fica? Entendeu? Então, assim, você tem que lidar com uma série de coisas, tem que analisar vários aspectos diferentes, entendeu? E é difícil fazer isso agora, porque é realmente um momento muito incerto. Exato, até uma coisa que eu havia conversado com o Bruno Shinozaki lá no Fim do Grid, que a Fórmula E de todas as categorias foi a que mais apresentou respostas imediatas à pandemia, como cancelamento de etapas antes de ser realizadas, não tentou de todas as formas realizar uma etapa, mas só que de qualquer forma a gente fica muito no escuro, a gente não estando dentro de uma equipe, não estando participando diretamente com algum piloto, as notícias que a gente recebe muitas vezes até maculadas de opiniões de quem obteve. Então é bem complicado a gente fazer prognósticos do que vai ser daqui para frente. Eu acredito piamente que realmente vá só ter corrida a partir de 2021. Agora fica totalmente inviável. E como a Cíntia ressaltou a questão de gastos das equipes pequenas que não são aportadas por grandes montadoras dificilmente vão conseguir se manter. Porque, como eu falei, você só de acionar um engenheiro, acionar um mecânico, acionar um piloto, já é salário rolando. Então a gente não tem como garantir, né, que as equipes vão ter esse retorno, até mesmo financeiro, de patrocinadores, porque às vezes até os patrocinadores já estão passando por alguma crise dentro deles. Bom, e diante de uma pandemia como estamos atualmente, nós temos que lembrar da nossa querida varíola. Só explicando aí pro ouvinte que eu não estou querendo trazer uma doença que está erradicada desde 1977, mas só que a varíola ela tem uma ligação com o atual cenário nosso. Qual que seria? Primeiro que a varíola foi o surgimento da vacina, né? Porque as mulheres que retiravam leites das vacas que tinham varíola eram imunes à doença e por isso que saiu o nome vatina, né, que é vacina derivada da palavra vaca. Isso foi na Inglaterra no século XVIII. Oi, parabéns. Boletim do Paddock também é cultura sanitária. O lado nerd nosso às vezes aflora. E o que aflora também é o conhecimento na parte do que não foi os ingleses com a vacina que surgiu a primeira tentativa de imunizar as pessoas, ou de pelo menos erradicar a doença em seu habitat. A China, muito tempo antes, fazia o quê? A varíola, ela cria pústulas no corpo da pessoa, que são casquinhas. O que os chineses faziam? Raspava essas casquinhas, colocava num potinho e colocava no sol para secar. Sem saber, os chineses estavam expondo o vírus a luzes ultravioletas, a radiação ultravioletas. E agora, em pleno século XXI, Lucas de Grassi traz essa tecnologia milenar aí da luz ultravioleta
para poder sanitizar, para limpar, né, o transporte público. Fiquei bem contente porque as tentativas dele aí, que apareceram com resultados bons, porque foi acompanhado por agências de medições, de agências de vigilância sanitária no Brasil, e foi no transporte público de São Paulo, foi no metrô, algo que eu utilizo bastante, e diga-se de passagem, é o metrô mais utilizado na América do Sul. Então é bem interessante, né, Sérgio, que o Lucas aí, ele sempre tá... Você pode ver que sempre tem alguma coisa acontecendo no mundo, ele tá encabeçando alguma coisa, tá tendo opinião sobre algo. E agora foi algo que foi bem bacana. Acho que tanto fãs como haters dele ficaram contentes com essa iniciativa dele aí de participar. Ele já teve uma anterior que a gente até comentou no programa passado, que foi a busca de um financiamento para doações para o coronavírus, para hospitais, essas coisas, e agora ele vem com essa questão do uso da luz ultravioleta, né, da radiação ultravioleta, para poder limpar os trens. E aí, quando você viu essa notícia, você foi lá, deu um parabéns pro Lucas, ou foi mais uma tipo, opa, vamos ver o que ele tá aprontando dessa vez? Não, dessa vez ainda não, assim, brincadeiras à parte, eu achei muito bacana, né, como a gente já colocou outra vez, quando desde o início aí dessa situação toda, ele apareceu numa primeira oportunidade fazendo essa campanha de arrecadação para recursos, né, para enfrentamento, que até foi superior ao que ele esperava, e veio com essa situação aí da luz ultravioleta, que assim, chamou a atenção, que de certa forma também foi mais uma chamada de atenção para a categoria, até você ver como é que é o alcance da situação. Eu aqui em casa, né, em isolamento, aí minha mãe até veio falar comigo, que apareceu, olha só, tá aqui na CNN, tá lá o cara lá da Fórmula E, lá, aquele de graça lá, tá mostrando um negócio bacana. Então também, de certa forma, aumenta o reconhecimento, não só dele, mas também dessa situação com a categoria. E o legal, né, dessa ação do de graça, que além de ser uma modernização de uma situação muito bem colocada aí, que os chineses já faziam, é uma forma, de certa forma, fácil, entre aspas, de fazer isso, e ele também está propondo uma forma até mais barata de se fazer, porque eu fui também ler com um pouco mais de calma, né, ele conseguiu, lá em conjunto com a universidade, desenvolver de uma forma que o custo ficaria mais baixo ainda. Acho que, se eu não estou enganado, sinto a vontade para corrigir, acho que o equipamento era coisa de 30, 40 mil, eles fizeram um jeito de ele ficar em 8 mil reais. Então, um jeito seria mais barato, e também para usar em diversos lugares aí de movimentação. E daqui a pouco, agora no momento que a gente está agora até gravando esse podcast, a gente verifica, não só aqui do país, mas em lugares do mundo, vendo como é que vai ser feita essa retomada de atividades. Uma ação como essa é muito importante e marca a situação que a gente volta um pouco do tema inicial, né, do engajamento, né, de certa forma, como é que dizer, da categoria com ações sociais, uma preocupação, né, social, acaba tendo mais essa nesse momento tão importante, né? Eu achei uma coisa muito legal, assim, até eu já vi alguns haters do de graça tiveram que dar o braço a torcer e bateram palma para essa iniciativa dele. Completamente, porque é aquela coisa de você fazer aquilo que está ao seu alcance, né? Assim, ele é uma pessoa muito envolvida com tecnologia, tem lá RoboRace e tal. E é importante você ver pessoas que são formadores de opinião ou que têm algum tipo de destaque se engajando nessas causas, porque mostra compromisso, seriedade, sabe? Noção de cidadania mesmo, preocupação com o próximo, de entender o quanto esse momento ele é sério e ele precisa desse tipo de ajuda para poder ajudar a sociedade mesmo a passar por esse problema, né? Então, que bom que ele teve essa sacada, que ele conseguiu produzir esse equipamento que
ajuda todo mundo, né? Porque está sendo literalmente empregado no transporte público. Então, é uma ferramenta que foi projetada para ser utilizada na coletividade, né? E a gente vai ressaltar também que não é a primeira coisa que o Lucas de Graça está fazendo referente ao combate ao coronavírus, mas que, como o Rubens falou, né? Ele fez vaquinha para comprar EPIs para o pessoal da área da saúde e para o desenvolvimento dessa face shield, né? Que é essa máscara que parece um escudo, assim, que fica na cara cobrindo o rosto da pessoa. Então, assim, é bom que isso aconteça como uma forma também de incentivo para que outras pessoas que estão na mesma condição que ele possam fazer o mesmo. E que por mais que a pessoa... gente, eu não sei como é que cria um equipamento desse. Mas que, tipo, se ela tem uma condição financeira melhor, que ela ajude pelo menos a financiar esse tipo de projeto para ele ser produzido e ser distribuído para o maior número de lugares, assim, quanto for possível, né? Porque tá todo mundo enfrentando o mesmo inimigo. Então, assim, todo mundo tem que combater. E quanto mais armas todo mundo tiver, melhor. Não, que isso aí é uma coisa que até transcende essa situação agora do Covid-19. É um negócio que aí, que tudo caminha, a gente conseguiu controlar isso, né? Isso é para a saúde pública, porque não serve só para o Covid, né, para o coronavírus, serve também para uma série de outras coisas. A gente sabe muito bem aí quem tá aí de cima para baixo, está andando em transporte público, sabe o quanto é complicado isso. Não precisa ir muito longe. Com uma simples gripe, por exemplo. A gente fica num desespero. Às vezes está lá no ônibus, aquele aperto todo, daí tem um caboclo lá que tá aqui no teu cangote, tá tossindo, tá tirando janela fechada, tá, e você fica no desespero, você fica ali no aperto. Então isso também é uma coisa que transcende o Covid, é uma situação que auxilia, vai além dessa situação atual. É uma situação muito legal, né? Aí, nesse ponto aí, o de Graça deu uma bola muito dentro, né? Lembrando que ele é também, além disso, também ele é embaixador, né? Formalmente embaixador para o meio ambiente das Nações Unidas. Então, ele também já mostra que, assim, que não é já é também engajado com uma série de outras coisas. Até fica a dica também no site lá da Fórmula E, tem o curta que ele é um dos protagonistas, mostrando o desenvolvimento de algumas ações em relação na Índia. É muito bacana, vale a pena. Não é um vídeo muito longo, coisa ali não chega nem a 20 minutos, mas vale a pena. Até também vale a pena para você ver pelo tema e também para você treinar um pouquinho o inglês, que é bem bacana. Isso, e assim, o Lucas ele tá com esse protagonismo aqui no Brasil com relação ao automobilismo, pelo menos, né? Mas vale lembrar que outros pilotos também estão engajados em ações de combate ao coronavírus. Então a gente tem desde aqueles que estão muito mais nessa parte de corridas virtuais para angariar fundos, como por exemplo o Da Costa, Van Dorn, Guinter, esse pessoal que já está mais habituado com essa parte do automobilismo virtual. Mas assim, como a gente falou no podcast passado, tem o Alexander Sims, que ele meio que juntou todo mundo do motorsport para fazer doações também. E aí doação mesmo, tirar dinheiro do próprio bolso e bancar. Porque ele não é muito dessa área de AV e tal. E tem o Sam Bird também, que ele tá com outro projeto agora, que ele iniciou tem poucos dias, que o pessoal tá fazendo corridas, né? Fazendo, acho que não chega a ser meia maratona, mas é uma quantidade razoável de quilômetros, se eu não me engano são uns 10. E justamente para angariar fundos também. Então, assim, tá todo mundo procurando fazer alguma coisa para poder combater o vírus de alguma forma, né? Seja diretamente mesmo, como o Lucas está fazendo, seja indiretamente através da arrecadação de fundos
para poder doar pro sistema de saúde. E mais uma vez a gente vê, né, que a Fórmula E tem seus pilotos engajados, participando aí, não se omitindo, isso é bem bacana, isso é bem legal. Uma coisa que eu omiti, e agora eu lembrei, foi na hora de comentar referente à varíola, mas eu tenho medo que as pessoas façam algo parecido, é que os chineses davam a casquinha seca para as pessoas cheirar e assim ficar imunizadas. Então, pessoal, não sequem máscaras e não cheirem, porque não sabemos o que vai acontecer com o coronavírus. E a nossa dica de sempre é fiquem em casa, acompanhem o Boletim do Paddock, acompanhem todo o nosso noticiário aí sobre o mundo do automobilismo. Dei uma gaguejadinha aqui, mas nada demais. E não deixe de acompanhar o Sérgio Milani lá com o Scuderia Milani, que está sempre trazendo o que é de mais importante do mundo do automobilismo, de notícias, ou seja, vá direto à fonte, e uma das fontes aí para vocês poder ter acesso às notícias verídicas, verdadeiras e reproduzidas originalmente é através do perfil lá do Scuderia Milani. Fica a dica para vocês acompanhar, sigam no Twitter, vai ter o link no post da publicação, e sempre que vocês verem também, a gente está lá dando um RT, uma curtida nos postagens deles. Bom, não deixem de participar do nosso sorteio aí do jogo. Como dito, no post do programa vai ter lá o link para vocês poderem participar, e também acompanhem o Boletim Paddock pelas redes sociais, que também nas redes sociais vão ser divulgadas as regras para a participação do sorteio do jogo, e acompanhem também porque logo teremos mais novidades aí sobre esportes de automobilismo para vocês acompanhar aqui pelo Boletim Paddock. Eu sou o Rubem GP Neto, eu fico por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. É isso aí, obrigado Rubens, valeu a você, principalmente, Cíntia também, sempre nossa garota elétrica, né? Parabéns aqui também agora de público, também já falei isso, mas parabéns aí e também, de certa forma, também ao Rubens Sal, pela participação na entrevista coletiva da Fórmula E, foi um passo dado, muito bem dado, parabéns a vocês, o trabalho sendo feito em prol da categoria, muito bom, parabéns. E também a você que está nos escutando agora, obrigado, né? A gente também tenta aí trazer mais um espaço para discutir a Fórmula E. Fica a dica também, acho que a gente falou isso no último podcast, mas fica aí de novo. A Fórmula E liberou todas as temporadas no canal dela no YouTube. Então, meu amigo, não tem mais desculpa se você tá querendo, eu não sei como é que é a Fórmula E e tal. Entra lá, que tá tudo bonitinho lá, desde a primeira temporada. Então, desde a primeira pirueta lá do rádio, lá em cima do Nico, do Nicolas Prost, tá tudo, veja que vale muito a pena. Tá? Para você que não conhece muito bem a categoria, quer saber, ou você que quer lembrar, então fica a dica aí, também para esses dias aí de quarentena, isolamento, tá? Acompanhe o Boletim do Paddock, acompanhe o Rubens, acompanhe a Cíntia, acompanhe aí, como falou, o Scuderia Milani, que está lá no Twitter, que é @Scuderia com S Milani, e também o S Milani 80, que é onde eu tô também, que é o meu perfil pessoal, que aí a gente fala também uns abobrinhas lá também. Nós falamos sobre os principais assuntos do automobilismo e também sobre os menos importantes, né? Que também é relevante lembrar. Tá bom, gente? Obrigado e até a próxima. É isso, galera. Obrigada para todo mundo que ficou ouvindo a gente até aqui. Como os meninos falaram, continue acompanhando o Boletim do Paddock nas redes sociais, ouve todos os nossos podcasts e segue o Scuderia Milani também. O meu Twitter é @cindy_vx, Cindy com Y. Lembra de participar do nosso sorteio do R-Factor para você, de repente, gente, por favor. você competir lá na Fórmula E, na corrida virtual deles. Eu vou pedir para o Rubens deixar também o link para doação para o Unicef, tá? O pessoal tá aceitando doação em Libra, assim, eu sei que o real tá meio desvalorizado, mas se você tem condição, vale a pena. E, por favor, continue em casa, tá? Assim, quanto mais tempo a gente passar em casa, mais rápido a gente vai sair de casa. E lave as suas mãozinhas lindas com álcool gel perfumado e continue lindo e ouvindo a gente. Obrigadão todo mundo, um beijo e até a próxima. Tchau!